Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vibração Tricolor. Pós-jogo de Fluminense 0, Flamengo 0, válido pela 9ª rodada do Cariocão de 2025. Uma partida que o Fluminense apresenta melhoras, que apresenta que tá tendo aquela evolução, só que não consegue sair do zero contra o Flamengo e não consegue vencer a partida. Mas comigo, Miguel Clemente, você vai ficar ligado em todos os detalhes, tudo que aconteceu nesse clássico, no primeiro Fla-Flu do ano. Então já peço logo para você deixar o like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nada, compartilha o vídeo para aquela pessoa que quer ficar muito bem informada sobre o tricolor e vamos logo pro vídeo. Fluminense não é brincadeira, sacode a poeira e mais o povo dele. E no primeiro tempo entre Flamengo e Fluminense não aconteceu muita coisa, foi um jogo muito pegado, muito corpóreo, muito contato físico. Clássico com pegada, daquele jeito truncado, sem muitas oportunidades lá e cá e tudo mais. Lógico, o Flamengo chegou algumas vezes ao ataque, mas sem chances claras. O Fluminense também chegou algumas vezes, mas sem chances claras. Em determinado momento ali ficou um jogo até que morno, com muita mais discussão do que lances em si de futebol. Porém, é aquele tipo de clássico de mais estudo, mais pegada do que chances, né? Já no segundo tempo, o Thiago Silva sai, entra o Freitas, né, que é um zagueiro que quando vem pro Fluminense fala que é de corpo, de raça, de vontade. Não mostrou isso contra o Maricá, mas ontem contra o Flamengo mostrou. Vou falar mais dele nos destaques individuais, mas acho que foi uma boa partida do Freitas ali no lugar do Thiago Silva. Lógico, o Thiago Silva é um monstro, mas o Freitas foi muito bem também. O Lima entrou no lugar do Riquelme Felipe, o Arias foi jogar na ponta, o que eu achei que melhorou a equipe do Fluminense, porque o Riquelme ter entrado contra o Vasco, o Mano Menezes ter botado o Riquelme contra o Vasco, fez mais sentido porque o Vasco tem jogadores menos qualidade em relação aos jogadores do Flamengo, então era mais fácil sobrar uns espaços, o Riquelme criar mais jogadas. Mas ontem no Fla-Flu, que foi um jogo mais pegado, mais contato físico, um moleque de 17 anos não vai conseguir se equiparar a jogadores como o Alexandre, que estava marcando ali, e depois o Ayrton Lucas, que são jogadores cavalos, falando assim fisicamente. Então o Riquelme não conseguiu se criar muito, não conseguiu fazer muitas coisas, recebeu uma bola ou outra ali pela ponta, mas eu achei que essa mudança do Lima vindo pro meio e o Arias indo pra ponta fez uma melhora ofensiva pela ponta direita. Já no meio eu achei que fez falta o John Arias ali, a qualidade do John Arias. O Lima não conseguiu manter o nível do meio de campo, então na minha opinião mudou mais ou menos que 6 por meia dúzia, porque o meio campo ficou uma porcaria, né, em relação ao que estava no primeiro tempo, mas a ponta melhorou muito tendo o John Arias por lá. Então ficou naquele eras por elas. Já durante a arquibancada, né, a torcida estava muito animada, né, do Fluminense, cantou muito mais que a do Flamengo. Lógico, teve momentos que a do Flamengo cantou mais? Teve. Mas a maior parte foi a do Fluminense apoiando, como sempre é. Então foi o Fluminense indo pra cima, tendo mais chances que o Flamengo, só que o Flamengo ali em determinado tempo do jogo que estava indo mais pro final, o cansaço físico sim chegou pro nosso time, pro Fluminense. Porque o Tricolor jogou na quarta, 9h30 da noite contra o Vasco, com o mesmo time que jogou contra o Flamengo, ou seja, os jogadores sentiram o cansaço físico dessa rotina de jogos malucas do Cariocão. E o Flamengo, que pôde poupar, né, contra a Portuguesa no meio de semana, tava inteiraço ainda. Então o Flamengo foi pra cima, teve duas boas chances. A primeira naquele chute do... agora esqueci o jogador que foi pra fora, bateu na bochecha do Rede do lado de fora. E a cabeçada do Everton Cebolinha, que cara, não sei se você já agradeceu, provavelmente já agradeceu. Cara, agradeçam mais uma vez, agradeçam, pode falar aí. Pô Deus, obrigado por ter o Fábio no Fluminense, porque o Fábio é espetacular. Se não fosse o Fábio, a gente não tinha conseguido a campanha que teve em 2022, a gente não tinha sido campeão da Libertadores, a gente tinha caído ano passado e já ia estar passando muito mais sufoco do que está nesse ano. Porque o Fábio é um goleiro incrível, cara. O cara tem 44 anos e continua pegando muito. Fez uma defesaça da cabeçada do Everton Cebolinha, uma ponte sensacional. Muitos goleiros profissionais, inclusive de alto nível, não conseguiriam pegar aquela bola que o Fábio pegou. Uma defesa espetacular do Fábio. Depois o Fluminense terminou o jogo, né, nesses últimos minutos, nos acréscimos, foi do Fluminense indo pra cima, pressionando. Só que aí é quando a gente vê que o nosso elenco é uma merda. Porque quem tava lá na frente era o Serna e o Lelê, que são duas porcarias, né? Quer dizer, não menosprezando os jogadores, mas em relação aos titulares, que é o Canóbio, que não é um craque, que é o Cano, que não tá aquela coisa, que o Cano que comete muitos erros táticos. Vou falar disso na análise individual dos jogadores. Então, dá pra ver essa diferença do Cano e do Canóbio, deles dois.
pro Serna e pro Lelê, cara. O Fluminense precisava de um ponta de mais qualidade, precisa de um atacante de mais qualidade. E foi aí que a gente sentiu a nossa diferença técnica pro Flamengo, porque o Fluminense terminou atacando mais duas mulas ali no ataque do Fluminense, ou seja, o Fluminense quebrou as pernas e não conseguiu sair do zero contra o Flamengo. No resumo geral da partida, acho que o Fluminense teve uma evolução muito grande desde a partida ali contra o Boa Vista. Contra o Vasco já foi muito melhor, e contra o Flamengo eu acho que até jogou mais que o Vasco. Mas Miguel, o Fluminense ganhou do Vasco, o Fluminense criou mais contra o Vasco. Porra, é o Vasco, né? Vai comparar o Vasco tecnicamente com o Flamengo? Não tem comparação. O Flamengo é um time muito melhor, é muito mais time que o Vasco, vamos dizer assim. Então o Fluminense conseguiu ganhar, conseguiu criar mais chances. Já contra o Flamengo foi muito consistente, mostrou que é um time que sabe se defender, só que pecou na hora de finalizar, na hora de atacar, porque o Germancano não tá naquele nível, o Canóbio perde muitas oportunidades. É um jogador, eu acho que bem mediano, médio, aquele jogador que no máximo é para entrar no segundo tempo, ou se for um jogo de mais pegada física, como foi o de ontem, ele foi importante na partida de ontem por ser aquele jogador muito físico, que nem o Canóbio, só que na hora que precisa finalizar, que precisa de um espaço para atacar, driblar, ele se perde totalmente. Então eu acho que o Fluminense foi bem, mas deixou a desejar na hora de atacar por ter jogadores abaixo na área de ataque tricolor, né? Olhando o individual de cada jogador do Fluminense na partida, vou começar falando do Fábio. O Fábio, né, goleiraço, agradeço mais uma vez aí de novo que o Fábio é o goleiro que agarra no Fluminense, é o maior goleiro que eu vi, o maior goleiro que provavelmente você já viu no Fluminense, então agradeço mais uma vez que o Fábio é goleiro do tricolor. Na lateral direito, o Guga, cara, minha avaliação, o Guga foi um jogador importante, um jogador tanto na marcação quanto no ataque, nada de espetacular, mas foi uma partida mediana do Guga. Não achei que ele deixou a desejar ou que faltou alguma coisa do lado dele, mas eu acho que então foi uma partida mediana. O Ignacio fez uma partidaça, melhor partida do Ignacio desde que chegou ao Fluminense no meio do ano passado. O Ignacio botou o Bruno Henrique no bolso, botou ali o ponta esquerda do Flamengo, o Michael, né? Não, o Ignacio jogou na outra, eu acho que era o Plata, sei lá. O Ignacio botou o ponta e o Bruno Henrique no bolso, jogou muito bem o Ignacio, gostei muito da partida dele, muito consistente, com certeza roubou a posição do Thiago Santos e é ele que tem que ser escalado nessa sequência de jogos do tricolor. Na lateral esquerda, o Fuentes, cara, o Fuentes parece que é tipo o Diogo Barbosa 2.0, muito melhor, né, do que o Diogo Barbosa na minha avaliação, só que comete muitos erros. É um jogador que eu diria covarde, no melhor dos sentidos, porque ele deixa de ir no fundo, é o lateral isopor. O que o Danilo Barcelos foi por muito tempo. Ele não vai ao fundo, cara, ele não chega lá que nem por exemplo, o Egídio chegava, o Egídio jogava lá na frente, cruzava e o Fred gol. Tudo bem que o Fluminense não tem aquele cara na área, aquele cara atacante alto, mas quando tem a oportunidade de cruzar, o Fuentes peca muito também. Então acho que ele nessa questão foi mal, mas no resto nada que atrapalhou o Fluminense. Uma partida muito mediana do Fuentes também. Já o Martinelli para mim fez uma boa partida, não cometeu erros como normalmente comete. Eu acho que foi uma partida ali consistente. Já o Hércules ele tipo assim, ele foi importante para a bola girar, foi importante na saída de bola, na criação de jogadas do Fluminense, cometendo muitos erros que ele não pode cometer, porque acabam em um momento de sorte do adversário acabando fazendo um gol, o Fluminense no caso tomando um gol. Já o Arias ali no meio, que no segundo tempo jogou na ponta, foi uma boa partida do Arias, não conseguiu se destacar, não conseguiu ser aquele cara tão ofensivo pela defesa do Flamengo que está bem postada e a função dele não ser atacar 100% do tempo. Então o Arias fez uma partida mediana, nada além do extraordinário, mais uma partida boa do Arias. Na ponta direita o Riquelme, mais uma vez eu vou falar, não era um jogo para o Riquelme começar a titular, um jogo de muito contato físico, um jogo que o moleque de 17 anos não vai conseguir se destacar. Foi acabando uma partida sendo abaixo, né, do nível ali Riquelme, mas nada a reclamar, é hora de tirar o garoto e falar, ó, tu vai voltar pra base e os cacete, porque é uma partida ruim, o moleque oscila e não era partida pra ele começar de titular. Na ponta esquerda o Canóbio, cara, vontade não faltou, habilidade já faltou, né? O Canóbio, muita raça, muita vontade, muita dedicação, mas na hora de atacar ali e tudo mais, muito abaixo, erra muitas jogadas, muitos erros de decisão, de tomada de decisão ali, então acho que o Canóbio fez uma partida boa no geral, mas muito abaixo em questão ofensiva de tomada de decisões. O Germancano, cara,
ele tem um problema tático. Tava até vendo o jogo ali, né, com a galera da grade, eles falando, o Marcelo e o Alex, a gente tava comentando sobre isso. Cara, o Cano tá em lugares que não é pra ele estar, cara. O Cano, ele tá na zaga, ele tá na volância, disputando bola, olha só. Bota o Cano lá na frente, o mano tem que falar, ó, Cano, você fica daqui, você não volta. Você só fica daqui pra frente. E acabou, porque o Cano, isso é coisa da época do Diniz. O Cano tá lá na volância, tá na zaga, tá fazendo besteira lá atrás. Daqui a pouco o Cano vai fazer uma merda e vai entregar um gol. Não é pro Cano estar lá atrás, é uma imbecilidade isso que o Mano Menezes está fazendo, deixando o Cano fazer o que ele quer dentro de campo taticamente. Então o Cano não é pra estar lá atrás na defesa, é pra ele ficar lá na frente no ataque. Falando de quem entrou no segundo tempo, o Lima fez uma partida muito mediana, muitos erros de decisão do senhor Lima nessa partida, errou muita coisa, achei uma partida até que abaixo do Lima. O Freitas entrou com raça, com disposição, com vontade. Achei uma boa partida dele, não tão boa quanto a do Ignacio, mas muito boa do Freitas também. O Lelê, cara, não tocou, quase não tocou na bola, e quando tocou também não fez diferença nenhuma. Um jogador muito abaixo, não é do nível do Fluminense, não era para ser o reserva do Cano, ou até mesmo porque o Cano no momento pra mim tem que ser reserva, então o Lelê não é o cara para estar ali sendo o substituto do Germancano, o reserva do Fluminense. Na ponta, né, entrou o Kevin Serna. Uma partida meio que abaixo, né, do Kevin Serna. Achei o Kevin Serna muito mal atacando. Como o Canóbio foi, faltou um pouco de disposição pro Serna. Lógico que ele correu, fez o que dava pra fazer, mas não entrou com aquela força física toda do Canóbio e na hora de tomar decisões fez muita besteira. O Facundo Bernal entrou no lugar do Martinelli mais pro final do jogo. Eu nem vi o Facundo Bernal, falando a verdade pra vocês. Então é isso dos jogadores, tanto os titulares quanto os que entraram no segundo tempo. Agora, antes de falar da arbitragem da tabela do Cariocão, peço mais uma vez para você deixar o like, dá aquela moral, curte aí, o vídeo vai chegar em mais pessoas vão ficar bem informadas sobre o Fluminense. Se inscreve e ativa o sininho, dá aquela moral, Vibração Tricolor, canal novo de Fluminense. Então se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Flusão. E nem aqui do canal, não é só vídeo de pré e pós-jogo, tem vídeo de análise, vídeo de notícias e muito mais que ainda vai sair durante esse ano. Então peço para você se inscrever e ativar o sininho. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que quer ficar muito bem informada sobre o Fluminense. Comenta aí o que você achou da partida. Se você acha que o Fluminense teve uma evolução, mas não conseguiu a vitória. Então é isso, galera. Agora vamos falar dos últimos dois temas do vídeo. Vou falar primeiro de arbitragem, cara. Não dá nem vontade de fazer isso, porque foi mais uma arbitragem horrível, horrorosa. Não foi só a torcida do Fluminense que achou isso da arbitragem. Foi a do Flamengo também. Cara, pra torcida do Flamengo achar um árbitro uma merda, tem que fazer muita porcaria durante a partida. Então mais uma partida horrível do senhor Alex Gomes Stefano. Que partida horrível foi a sua arbitrando esse Fla-Flu. Não tem que apitar Fla-Flu mais. É um árbitro novo, foi o primeiro Fla-Flu que ele apitou. Não apita mais nem tão cedo, só volta ano que vem. Bota ele pra apitar Nova Iguaçu e Adax, Bangu e América. Tô nem aí, ele não tem nível pra apitar jogo clássico. Mas tá arriscado até a FERJ botar ele pra apitar uma final de Taça Rio, uma final de Campeonato Carioca, uma semifinal. Quer dizer, final não, porque é sempre aquelas duas merdas, né? O Bruno Arleu de Araújo e o Wagner Arantes do Nascimento. Então, a FERJ é uma horrível, né? Em tudo, e a arbitragem não é diferente. Mais uma partida que o Fluminense foi prejudicado. O Pulgar era pra ter sido expulso na entrada do Lima. E mais uma vez, ó, Vasco, Botafogo, Flamengo, Madureira, o Fluminense foi prejudicado pela arbitragem. Então meus parabéns, FERJ. Meus parabéns, porque pra fazer uma arbitragem, colocar uma equipe de arbitragem tão horrível quanto você coloca no Campeonato Carioca, precisa de muito esforço. Meus parabéns. Agora vamos falar de tabela. Olha só, o Fluminense, ó, vou botar a tabela aí na tela agora. O Fluminense só chega no máximo a 17 pontos. Eu tô gravando esse vídeo antes da partida entre Nova Iguaçu e Volta Redonda e da partida entre Vasco e Sampaio Corrêa. Porém, cara, o Fluminense no máximo chega a 17 pontos. É muito complicado do Fluminense ir para as semifinais do Carioca. Cara, precisa de uma combinação de resultados tão grande que eu não vou nem falar agora, porque é tão improvável de acontecer, que eu nem vou me desgastar falando sobre isso. Se o Fluminense ainda tiver essa possibilidade próxima, né, eu falo aqui no canal, mas enquanto é basicamente improvável, eu nem vou falar. Porque o Fluminense no momento se encontra em 9º lugar com 11 pontos. Cara, no momento o Fluminense não tá indo nem pra Taça Rio, gente. Tem que ganhar do Nova Iguaçu, tem que ganhar do Bangu, se você quiser até ir mesmo pra Taça Rio. Porque do jeito que tá o Campeonato Carioca esse ano, tá arriscado o Fluminense nem ir pra Taça Rio. Ah, e mais uma reclamação sobre a FERJ. Cara,
você pegando o contexto histórico dos campeonatos estaduais, campeonato carioca, tudo aqui do Rio de Janeiro, você vai ver que a Taça Guanabara e a Taça Rio não tem aquela importância toda, mas eles têm. São torneios de grande relevância para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro. E a FERJ botar a Taça Rio como se fosse qualquer merda que nem ela tá colocando, é horrível, cara, porque bota uma Taça Rio, uma taça, querendo ou não, histórica para o estado do Rio de Janeiro na questão do futebol e bota como se fosse qualquer merda. Tipo, aqui ó, toma seu troféu de fracasso por não ir para as semifinais e final do Carioca. Então, mais uma reclamação aí da FERJ e agora vou para a finalização do vídeo. É isso, galera, mais um Fla-Flu, primeiro Fla-Flu da temporada de 2025, foi assim. Espero que tenham gostado da minha análise pós-jogo. Peço mais uma vez para você deixar o like, para apoiar o conteúdo do canal, para o vídeo chegar em mais pessoas vão ficar muito bem informadas sobre o Fluminense. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo do Flusão e nem aqui do Vibração Tricolor. Aqui você vai ficar informadíssimo sobre o Fluminense. Peço para compartilhar o vídeo para aquela pessoa que também quer ficar informada sobre o Fluminense. E comenta aí o que você achou do Fla-Flu, se você acha que o Fluminense ainda tem chance de ir para as semifinais do Cariocão. Então é isso, galera. Muito obrigado, valeu, falou e faz o era aí!